Graças e paz, amados irmãos. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias então, no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 9. João, capítulo de número 9, do versículo 1 até o versículo de número 7. João capítulo 9, do versículo 1 até o versículo de número 7. Eu vou fazer leitura, os irmãos acompanhem. Diz assim a palavra de Deus. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Amém, amado? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, Senhor, que estamos na Tua casa, essa casa de oração, que se chama pelo Teu nome, Senhor, para Te cultuar, para Te adorar, Pai, na beleza da Tua santidade, ó Deus. Oramos a Ti, cantamos hinos de louvor, ó Pai, e nessa hora iremos ouvir, Senhor, a explanação da Tua palavra, ó Pai. Fala conosco, ó Deus querido, nos exorta, nos edifica, Senhor, conforme o Teu querer e a Tua santa vontade, ó Pai. Assim nós oramos a Ti e Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Meu irmão, uma brincadeira muito antiga que se fazia, né, nos tempos quando eu era criança, jovem, era amarrar uma venda nos olhos, né? Geralmente os pais da gente faziam isso, amarravam uma venda nos olhos e ficava brincando dentro de casa para ver se pegava o pai, a gente tropeçava, batia em alguma coisa. Mas o interessante é que o pai socorria a gente para a gente não cair, né, para não se machucar. E muitas vezes a criança não dava conta ali, o pai deixava ser pego, né? O pai ia ao encontro da criança, porque se fosse para valer, nunca que uma criança ia conseguir conseguir alcançar o pai, né? E aqui nessa leitura que nós fizemos, essa cura de um cego de nascença, a gente vai observar que tem algumas lições aqui que vão deixar bem claro por que Jesus viu aquele homem, né? E por que Jesus foi ao encontro daquele homem. A gente vai observar que Jesus foi ao encontro daquele homem porque era impossível, né, aquele homem cego ir até Jesus, se chegar até Jesus e pedir que Jesus pedir a Jesus que o curasse. Então a gente já vê logo no início que há uma impossibilidade, né, daquele homem de se chegar a Deus. Tem que haver ao contrário. Na verdade, Jesus tem que vir ao encontro do cego. Assim também é na minha vida, assim também é em todos nós. Na verdade, Jesus veio ao nosso encontro, né? Jesus, Ele que veio, nasceu, cresceu, pregou, evangelizou, fez os discípulos, e Ele que sofreu a morte de cruz, foi sepultado e ressuscitou para salvar, para nos salvar, para perdoar os nossos pecados. Ele que veio ao nosso encontro. De nós mesmos nada poderíamos fazer para ter nossos pecados perdoados. Então este homem, ele foi encontrado por Jesus. Jesus teve que vir ao encontro dele, né? O interessante é que, como cego, ele tinha uma cegueira física, mas não somente uma cegueira física, ele também tinha uma cegueira espiritual, porque ele não conhecia o seu Redentor, ele não sabia quem era o seu Salvador. Éramos como nós, né? Nascemos com herança maldita, nascemos debaixo de pecado, né? E o pecado obscurece a nossa mente, né? Ele faz os nossos corações ficarem endurecidos, estamos mortos espiritualmente. É necessário que Jesus venha ao nosso encontro. É necessário que Jesus venha realmente nos dar vida, né? Nos dar visão, venha nos curar.
Não tem nenhuma outra possibilidade. Jesus tem que vir ao nosso encontro. É necessária uma intervenção divina. Ele tomou a iniciativa e enviou o seu Filho. João capítulo 6, no versículo 44 diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ele que é o enviado por Deus, alguém só pode vir a Jesus se Deus o levar, se Deus o mover e ir até Cristo. Esse homem, para se encontrar com Jesus teve que ir até ele. Teve que ir ao seu encontro e lhe tocar. Mas também outra pergunta que nós podemos fazer, né? Por que Jesus veio ao encontro daquele homem? Porque Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. Esta é a missão de Jesus. Ele veio para salvar, ele veio para buscar aquilo que se havia perdido. É como na história da ovelha perdida. O pastor, uma das suas ovelhas, ela segue desgarrada, ela vai se machucar, ela anda pelos caminhos, e o pastor, ele toma a iniciativa de ir atrás da ovelha, ele vai procurar, sobe, desce valas, vai ao encontro da ovelha, e quando a encontra, põe em seu ombro, vem tirando os carrapichos, vem trazendo ela de novo para casa, para colocar junto dos seus, para colocar junto do rebanho. Jesus veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Justamente também como em mesmo Lucas 15, né, onde está a parábola da ovelha perdida, também é contada a parábola da dracma perdida, onde uma mulher perde uma pequena moeda. Mas ela varre toda a casa, ela procura até achar aquela única moeda para se juntar com as demais e ela realmente se juntar com suas amigas e festejar. Assim também o pastor, quando encontra a sua ovelha e resgata de novo e traz de volta para casa, ele também festeja. Assim também foi conosco, amados, não há nada diferente. O bom pastor veio ao nosso encontro. Né? A mulher que procurou encontrar a dracma perdida, nos encontrou e nos trouxe para o devido lugar. O pastor nos trouxe para junto do rebanho. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. De maneira nenhuma esse cego poderia ir a Jesus. De maneira nenhuma nós poderíamos nos encontrar se Jesus não viesse nos buscar. Imagine as ovelhas que estão neste mundo perdidas, né? Às vezes com fome, correndo o perigo de um animal feroz atacá-lo. Assim é o inimigo das nossas almas. Ele está aí fora querendo, né? Rugindo como se fosse o leão, procurando quem possa tragar. Mas o bom pastor, ele está a nos procurar e nos trazer de volta para casa. Mas também Jesus foi ao encontro desse homem, porque Jesus teve misericórdia daquele homem. Jesus teve misericórdia dele, Jesus tem misericórdia de nós. Quando nós olhamos para Jeremias escrever Lamentações, ele que lamentou por causa da queda de Jerusalém, a população o povo de Deus tinha se desviado, tinha seguido maus caminhos, maus conselhos, não tinha obedecido à voz do Senhor, e por isso o seu castigo foi ir ser levado cativo, e ser levado escravo. Jeremias lá no capítulo 10, ele vai lamentar e vai dizer: a causa de nós não somos consumidos, são as suas misericórdias. Suas misericórdias se renovam cada manhã. Deus veio em conta daquele homem porque ele teve misericórdia. E quando dizemos que tem misericórdia, quer dizer que Deus vem em nosso favor, mesmo a gente não merecendo. Porque muitas vezes a gente merecia o castigo, a gente merecia a condenação, porque nós erramos, a dívida é nossa. Mas Deus teve misericórdia. É como o pai olha para um filho, o filho erra para com o pai vem, tem uma conversa com ele e diz: olha, dessa vez eu vou ter misericórdia. Eu devia te dar pelo menos um bom castigo, mas vou ter misericórdia, eu vou conversar com você. Você muda de atitude nessa hora. Deus teve misericórdia deste homem, Deus teve misericórdia de mim, Deus teve misericórdia de você. A causa de nós não sermos consumidos, não sermos destruídos, são as misericórdias de Deus. E elas se renovam cada manhã. Olha que maravilha, irmãos, se nós pensarmos na grandeza dessa misericórdia, né? Mesmo que nós sejamos, vamos dizer assim,
um pouco, vamos dizer, difíceis de sermos tratados, né? Ovelhas mais difíceis, mais trabalhosas, mas mesmo assim Deus tem misericórdia, e no dia seguinte a misericórdia dele se renova sobre as nossas vidas. Ele tem misericórdia. Então este homem, ele foi encontrado e Deus foi ao seu encontro, Jesus foi ao seu encontro porque ele era incapaz de se chegar a Deus. E Jesus foi ao seu encontro também porque era a missão dele. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus foi ao encontro dele porque Jesus é misericordioso. Mas o interessante é pensar que essa misericórdia de Deus, ela não depende de mim, ela não depende de você, ela depende da soberania de Deus, ela depende da bondade de Deus. O povo de Deus, quando caminhava no deserto, né, nas suas peregrinações, quando Moisés subiu ao monte para receber as tábuas da lei, o povo logo se desviou, porque não tinha alguém ali liderando. O povo logo se desviou e foi fazer um bezerro de ouro e foi adorá-lo. Deus queria destruir aquele povo por causa deste pecado. Moisés intercedeu junto a Deus, e Deus deu uma resposta categórica a Moisés, dizendo em Êxodo 33, 19, a parte B, dizendo: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. A misericórdia vem de Deus, não depende de nós, depende dele. Não dependia daquele cego que estava ali parado, não, dependia de Jesus. E Jesus teve misericórdia deles, como teve misericórdia de nós também. Paulo, comentando esse escrito, ele vai dizer lá em Romanos capítulo 9, versículo 19, dizendo assim: então, assim pois não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Depende de Deus usar a sua misericórdia. E Deus teve misericórdia de mim e de você. Ele enviou seu Filho para morrer numa morte substitutiva no nosso lugar, para perdoar os nossos pecados e nos dar a salvação. Mas em meio a essa situação, os discípulos de Jesus começaram a fazer perguntas, né? Como este homem ficou cego, né? Como ele se encontrou nesta situação. O versículo de número 3 vai dar a resposta de Jesus. A resposta de Jesus foi: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse neles a obra de Deus. Os discípulos de Jesus estavam preocupados, né? De onde surgiu, de onde veio, por que esse homem ficou nessa condição. O problema é que muitas vezes nós procuramos a resposta no homem, né? Procuramos a resposta em nós, procuramos a resposta na sociedade, nas vãs filosofias, nas filosofias humanas, querendo compreender, né, o porquê de muitas questões. Muitas pessoas com as questões não resolvidas querem até fazer filosofias para resolver as suas questões, né? Mas na verdade vão encontrar mais problemas ainda. Mas eles tiraram o foco de Deus e colocaram o foco no homem, pensando que, mas o homem é falho. O homem é pecador. O homem, por mais que ele tente, em algum momento ele vai errar. E eles pensaram: por que este homem nasceu cego? É culpa dele? É dele? Não, de maneira nenhuma. Antes do dilúvio, amado irmão, Deus disse o seguinte, lá em Gênesis 6:5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. O homem é falho, o homem é mau por natureza, ele é pecaminoso, é enganoso o seu coração. E mesmo Deus castigando o mundo, trazendo o dilúvio, depois do dilúvio os homens se rebelaram novamente contra Deus. Em Gênesis 11:4 diz: vinde, disseram os homens, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo chega até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. O homem sempre vai procurar colocar o foco nele. É o nosso nome que tem que ser grande. É nós que temos que ser engrandecidos. A ordem de Deus, quando Noé e sua família saiu
da arca é para que eles se multiplicassem, se espalhassem e dominassem a terra. Aqui o homem novamente, com seu coração corrompido, ele está se opondo à vontade de Deus e está querendo que seu nome seja grande. O problema é quando nós ficamos focando o problema em nós. O problema é com o homem, a situação é só nossa. Não, Deus tem a solução. Aqui neste caso, Jesus deixou bem claro, ele vai tirar todo o pensamento enganoso. Então, porque este homem nasceu cego, Jesus disse, foi para que se manifestasse neles a obra de Deus. Então é para que o nome de Deus seja glorificado. É para que Deus seja exaltado. É para que o foco seja tirado do homem e seja colocado em Deus. Para que o homem olhe para Jesus, o adore, o glorifique, se entregue a Ele, se arrependa dos seus pecados e o adore como seu Salvador. Aquele paralítico, lá de Mateus capítulo 9, que foi levado por 4 amigos diante de Jesus, depois que foi curado. Olha o que a multidão fez. Vindo isso, as multidões, possuídos de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Os milagres são para a glória de Deus, não é para show. Não é apenas para satisfazer as nossas vontades, não. Ou as nossas necessidades de maneira nenhuma. É para a glória de Deus. Bartimeu, cego, lá em Lucas 19, 43, depois dele ser curado, imediatamente tornou a ver, seguiu-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Bartimeu foi curado para que ele desse glória a Deus. E todos que estavam em volta, vindo aquele milagre, também deram glória a Deus. Todos os milagres, sinais e maravilhas que Jesus fez, foi para que todos dessem glória a Deus. Jesus, quando estava no madeiro, crucificado, e todos aqueles sinais que acompanharam a sua crucificação, no momento que ele entregou sua vida, ele expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo, verdadeiramente este homem era justo. Lucas 23, 47. Na morte de Jesus, aquele centurião teve que dar glória a Deus, porque de fato aquele homem era justo. Então todas as circunstâncias da nossa vida, todas as nossas necessidades, tudo aquilo que nós somos acometidos é para que no fim nós venhamos dar glória a Deus. No final deste ano, para início desse ano, minha mãe ficou internada por 32 dias, minha filha também, Paloma, passou por uma cirurgia. E tudo aquilo veio de forma muito forte, né? É traumático a gente passar por muitas situações, né? Onde as notícias sempre são de desesperança, mas a nossa esperança sempre continua em Deus. Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua bondade, né? Restituiu a saúde da minha mãe, a cirurgia da minha filha correu muito bem, mas tudo para que o nome dele fosse glorificado. Não é por mim, não é por nós, é para a glória de Deus. Mas há mesmo situações em que não são tão positivas, né? Às vezes as situações elas nos desagradam. Como aconteceu com Jó, que perdeu tudo, todos os seus bens em um só dia, né? E também seus filhos. E no final de tudo, né, ele vai dizer, olha, Deus ele deu, o Senhor também tomou, por isso seja louvado o nome do Senhor. Não é somente quando ganhamos que devemos louvar a Deus e dar glória a Ele, mas também até nas perdas devemos dar glória a Deus. Lembro que, certa vez, um vizinho nosso, ele também serve ao Senhor, ele tinha acabado de comprar o seu carrinho, era um Chevette naquela época, e ele havia sido roubado aquele carro. E ele se entristeceu muito, né? Mesmo assim, continuou servindo ao Senhor, crendo no seu Salvador, e ele tinha um consórcio, e naquele mês seguinte o consórcio saiu e ele comprou um carro novo com o dinheiro do consórcio. Então Deus cuida de nós, amado irmão, não importa a situação. Há momento de perdas e há momento de ganhos, mas louvado seja o nome do Senhor. Paulo em Efésios, no capítulo 2, no versículo 25,
Vai falar sobre Epafrodito, seu companheiro. Ele que tinha sido enviado pela igreja de Filipos para lhe ajudar e lhe sustentar, lhe trazer uma ajuda. Paulo estava na prisão, este homem veio quase à morte, Epafrodito veio quase à morte. Mas Deus teve misericórdia de Paulo e restituiu a saúde de Epafrodito. Abacuque no capítulo 3, versículo 18, no versículo 17, mesmo que tudo fale, o campo fale, as ovelhas falem, que tudo que é alimento suma, não tenha mais, mas contudo Abacuque ia louvar a Deus. Ele ia se regozijar no Deus da sua salvação. Tudo é em torno de nós glorificarmos a Deus. O quinto pilar da reforma protestante é somente a Deus a glória. Esse é um dos pilares, somente Deus a glória. O Catecismo Maior de Westminster, na primeira pergunta, vai dizer qual o fim supremo e principal do homem. E ele dá a resposta: é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É glorificar a Deus, a glória é para Deus. O Senhor Deus, em Isaías 48, diz: e essa glória que é dele, ele não divide com ninguém. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra a imagens de escultura. Imagens que têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouve, boca, mas não fala. A glória de Deus, ele não divide com ninguém. E Jesus vai até aquele homem, e ele diz aos seus discípulos: olha, é necessário, enquanto é dia, que eu trabalhe, porque enquanto é dia, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas por que Cristo é a luz do mundo? Porque é Ele que desfaz as trevas, é Ele que desfaz as obras do diabo, é Ele que traz clareza, é Ele que traz entendimento, é Ele que traz o conhecimento da palavra de Deus a nós, é Ele que revela o Pai a cada um de nós. João 1,9 diz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a vida de todo o homem. Por isso Jesus, Ele é a luz do mundo. Ele é a nossa luz. Na criação, no princípio criou Deus céus e terra, Mas a terra era vazia e sem forma. Mas Ele disse primeiro, haja luz e houve luz. Olhando para a nossa vida, Para o vazio da alma, é necessário que essa luz venha. Cristo venha e nos encha do seu Espírito. Olhando para as trevas da desobediência, que o homem procura fazer a sua vontade, se rebelando a Deus, querendo fazer tudo aquilo conforme os seus pensamentos, se desviando do Senhor, mas é necessário que a luz de Deus brilhe sobre a vida dele, para que ele venha obedecer os mandamentos do Senhor. A imagem disforme do homem caído, do homem corrompido, é necessário que a luz de Deus venha ao encontro dele, que Jesus venha e transforme essa imagem na glória de Deus, semelhante à glória de Cristo. O homem precisa de um encontro com Deus, o homem precisa dessa luz. Mas também nós devemos andar na luz. Como Cristo é luz, nós também, como seus imitadores, como salvos, Ele que tirou o vazio de nossa alma e colocou o Espírito em nossas vidas, Ele que nos deu a obediência na palavra de Deus, nos tirou das trevas, nos conduziu à luz, Ele que tirou aquela imagem borrada, Ele que nos renova de glória em glória, Ele que nos dá uma forma, a imagem de Cristo, nós devemos andar na luz. O apóstolo Paulo, exortando aos Efésios, exortando também a nós, ele vai dizer no capítulo 5, versículo 8, a parte B, andai como filhos da luz, e não como filhos das trevas. Não sejais cúmplices cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Não sejais participantes das obras das trevas, não. As obras das trevas são pecaminosas, são maus, traz destruição. Mas nós temos que andar como filhos da luz, aleluia. João 8,12 diz, Jesus, eu sou a luz do mundo.
Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus é a luz deste mundo, Jesus é a nossa luz. Nós devemos andar na luz, como Ele também na luz está. Quando nós andamos na luz, nós podemos desfrutar de comunhão. Nós temos nossos pecados purificados. A luz, ela é lâmpada para os nossos pés. Ela também é luz para o nosso caminho. Jesus disse: se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Quem anda de dia vê a luz que é Cristo Jesus. E andar na luz é semelhante a Enoque, que andou com Deus. E por andar com Deus, Deus o tomou para si. Também é assim a noiva do Cordeiro, a igreja do Senhor, a sua noiva, um dia ela será tomada. Porque ela anda na luz, ela anda com Cristo, ela anda guiada pelo Espírito Santo de Deus. E pela ocasião da segunda vinda de Jesus, ela também será tomada e será levada para as bodas do Cordeiro. Mas por que Jesus curou? Porque o cego foi curado por Jesus. Ele mandou: vai ao tanque de Siloé, o tanque do enviado. E ele foi e voltou vendo. Porque esse homem precisava de mudança, precisava de uma vida nova. Nós precisamos de vida nova, e vida nova só em Jesus. Vida abundante somente em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ele também foi curado para dar testemunho, para dar a razão da sua fé. Este homem, após ser curado, ele foi levado diante dos principais sacerdotes, ele foi levado diante dos judeus, diante dos fariseus. Eles indagaram, houve um embate tremendo entre eles, para dizer: qual a razão da sua fé, né? Quem te curou de fato? Como foi isso? Houve um embate, mas ele em todo o tempo testemunhou: quem me curou foi Jesus. Quem me salvou foi Jesus. É como nós olharmos para a nossa vida, olharmos para cada um de nós e pensar qual o testemunho que nós estamos dando, né, a cada dia. De fato, quem nos salvou, quem nos resgatou. Outrora andávamos desgarrados, agora estamos com Cristo. Outrora éramos pobres, cegos e nu, agora temos vestimenta, somos ricos em Cristo. Agora podemos enxergar a luz que é Cristo Jesus. Ele mudou a nossa vida e nós temos que testemunhar. Ele curou porque nós devemos servi-lo e adorá-lo. O homem foi feito para adorar e para servir a Deus. Este é o propósito. O propósito no final, glorificar a Deus e que também o homem venha adorá-lo na beleza da sua santidade. E aí nós podemos pensar: Jesus nos encontrou. Jesus, ele veio ao nosso encontro, nos salvou para a glória do seu Pai. Jesus, ele é a luz do mundo. Jesus quer que nós andemos na luz como ele na luz está. E ele nos salvou, ele nos curou, para que a gente tenha uma vida transformada, a gente testemunhe de Jesus, e para que a gente venha adorar a ele. E aquela pergunta que nós fazemos: estamos fazendo dessa maneira? Jesus veio ao nosso encontro ou necessitamos que ele venha ainda? Estamos como ovelhas desgarradas? Precisamos dessa luz? Estamos glorificando a Deus? Estamos de fato adorando a Ele? Temos que adorá-lo. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele buscou, me alcançou, Ele te alcançou, Ele te salvou. Aquela criança que está lá brincando com o pai, né, rodeando ali, caminhando, e o pai, a criança já não aguenta mais, não consegue alcançar o pai fala: não, agora eu vou ao teu encontro, né? Tira aquela venda, abraça a criança, brinca com ela, roda os dois ali na sala. É o pai que vem ao encontro do filho. É o pai que traz alegria ao filho. O pai trouxe alegria à sua igreja, o pai trouxe alegria a cada um de nós. Amém, amado irmão? Glória a Jesus. Curva sua cabeça, vamos orar nesta hora. Senhor nosso Deus e Pai,
A Ti te oramos, ó Pai, e te glorificamos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Senhor, o Senhor veio ao nosso encontro, ó Deus querido, o Senhor nos salvou, o Senhor nos resgatou. Era impossível nós irmos a Ti, mas o Senhor veio até nós, ó Pai. E não veio por causa de mim, Senhor, de cada um de nós, mas veio por causa da glória do Pai, Senhor, porque era um mandamento de Deus, Senhor, porque aprove Deus salvar um povo, ó Pai querido, aleluia. O Senhor veio ao nosso encontro, ó Deus. O Senhor é a luz do mundo, o Senhor é que dá a nossa direção, ó Pai. É o Senhor que nos esclarece todo dia, ó Deus. Tira as escamas, Senhor, daqueles que ainda têm escama nos olhos, ó Pai, para que possam enxergar a Tua verdade, ó Pai querido, e salva-os, ó Deus querido. Senhor Jesus, o Senhor nos salvou, ó Pai, o Senhor nos deu vida espiritual, o Senhor tirou toda a cegueira espiritual, Senhor, para que a gente pudesse ser transformados de glória em glória, para que nós venhamos Te servir, Te adorar, ó Pai querido, para louvor do Teu nome, ó Deus. Abençoa a Tua igreja, ó Pai querido. Assim nós oramos e Te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém.